Pronto, agora sim, oficializamos. A professora Giovana é formada em História e mestra em História Social. Desenvolve projetos nas áreas de História do Brasil, Estudos de Gênero, História das Mulheres, Estudo da Imagem, Teoria decolonial e Feminismos. Atualmente trabalha com pesquisa, assessoria acadêmica e produção de conteúdo histórico no Instagram. Alguns avisos, né? Vocês receberão pelo e-mail de vocês os seus certificados, como, né? Para quem já esteve com a gente em outros eventos, sabe que a gente manda os certificados. A gravação vai ficar disponibilizada depois na nossa plataforma e eu espero, né, que esse seja só o primeiro de outras participações da Giovana aqui com a gente. E também de vocês, né? Para quem é a primeira vez, entra lá nas nossas redes sociais, né, no nosso Instagram, só procurar esperanca.instituto. Nós temos o YouTube também. No nosso YouTube nós temos vários de nossos cursos gravados, um conteúdo muito interessante, atualizado semanalmente. Então é legal você seguir, porque de vez em quando vai aparecer alguma coisa lá que interesse a você. Tudo bem? Você está com a palavra. Muito obrigada, Vinícius. É um prazer estar aqui. Também espero que eu venha mais vezes, né? Estou adorando essa parceria. Acredito que a gente pode produzir bastante coisa legal. E também espero todos vocês de novo em uma outra oportunidade. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, para a gente começar a conversar um pouquinho. Vamos ver. Vocês estão vendo, né? Sim. 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 Deixa eu passar lá para cá. Bom, primeiro eu queria começar falando um pouquinho sobre a minha experiência, né, com essa área de história, de estudo das mulheres, e que eu acho que isso pode situar um pouquinho vocês a respeito do recorte que eu escolhi trazer hoje para o curso, que é a participação das mulheres na independência do Brasil. E com isso, eu começo dizendo que eu considero de grande importância a gente falar da participação dessas mulheres, porque não é a história que a gente aprende, né? Começa por aí. A gente está acostumada a construir, né? Todos nós acostumados a construir uma narrativa histórica no geral, e aqui especificamente do Brasil, baseada em grandes cânones masculinos, em grandes nomes masculinos, né? E não é comum para a gente encontrar por aí popularmente no nosso cotidiano, no nosso período escolar, de faculdade, em conversas, situações em que mulheres sejam protagonistas, né? E isso tem mudado, né? Lentamente, mas tem mudado ainda bem, por conta de recursos, né? Como esses que a gente está utilizando aqui hoje, essa conversa, e por conta de alguns meios tecnológicos que possibilitam, né? Um outro olhar para a nossa história, para o nosso cotidiano, que viabiliza, né, que coloca, que dá cara e nome a essas mulheres. Então, isso é extremamente importante. Então, eu acredito na importância de se falar sobre isso para que isso se torne cada vez mais frequente e para que depois da nossa reunião aqui vocês se sintam estimulados a também compartilhar essa história com outras pessoas, e nesse boca a boca a gente vai popularizando a existência dessas mulheres, né? É importante nomear quem são elas. E a nossa história é muito carente disso, né? A nossa história oficial, principalmente. E aqui a gente vai falar de um evento extremamente importante na nossa história, né? Um dos, que é a independência do Brasil. E eu acho legal falar disso nesse ano de 2022, porque é nesse ano que a gente comemora o bicentenário da independência do Brasil, né?
A independência tem uma data oficial, que é o 7 de setembro, e aconteceu no ano de 1822, no século XIX. Mas a independência não é só isso, né? Ela não está restrita a essa data. Essa data foi quando o Dom Pedro, que depois disso virou imperador, né? Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, ele declarou essa independência, mas teve todo um movimento antes e depois disso. O Brasil ficou independente mesmo só em 1825, depois de vários acordos, né? Depois de pagar pela independência. O Brasil realmente pagou pela sua independência. Então, só em 1825 realmente vai ser um país independente, mais ou menos ainda, porque é um país independente, mas é comandado pela monarquia ainda. Dom Pedro vai estar aqui comandando, depois Dom Pedro I, depois o filho dele, né, Dom Pedro II, até a República no final do século XIX. Enfim, então que independência é essa, né? Que independência é essa em que uma monarquia continua no poder? É bem engraçado pensar sobre isso, né? E triste ao mesmo tempo. Mas então eu parto desse lugar, né? Eu sou historiadora de formação, terminei recentemente um mestrado em História Social, onde eu comecei a estudar um diário de viagem de um artista francês, o Jean-Baptiste Debré, e eu comecei a ter um pouco de contato com esse século XIX, né? Dos anos de 1800. Debré vem para cá em 1816 com a missão artística francesa, então eu comecei a estudar tudo isso a partir do Debré, e a entender a formação da família patriarcal nas obras de Debré. Entender como que isso, onde estão as mulheres nesse contexto, né? Onde elas se localizam. E parte também de uma identificação muito pessoal, não só por conta da minha profissão, mas por ser mulher, por me entender enquanto mulher dentro da sociedade, por me entender enquanto mulher dentro do Brasil, que é um país colonizado. E eu acredito que quando a gente vai falar de história do Brasil, a gente tem que pensar muito que é um país, um território colonizado e que a gente sofre com estruturas coloniais até os dias de hoje. Então, e isso reflete muito nas questões de gênero, né? Na posição das mulheres brasileiras até os dias atuais. Então, eu parto desse lugar e eu me encanto por essa história, né? Principalmente quando eu reconheço essas mulheres e acredito na importância de se falar sobre isso, e é por isso que eu estou aqui hoje compartilhando isso com vocês. E eu espero que vocês gostem, agradeço muito que vocês estejam aqui dispensando um pouquinho do tempo de vocês para conversar sobre isso, né? Bom, vamos entrar então aqui um pouco no contexto de todo esse evento que foi a independência do Brasil. Deixa eu mudar. O que foi o Brasil do século XIX, né? Deixa eu tomar uma água. O Brasil do século XIX, ele sofreu, assim, vários tipos de acontecimentos. Isso tudo por conta de uma ligação direta com a Europa, já que era um território colonizado por Portugal e, consequentemente, colonizado por Portugal, sofria também com todas as outras questões, com influência de todos os outros países europeus, principalmente a Inglaterra, que era aliada de Portugal desde muito tempo. Então, no século XIX, o Brasil inicia o século XIX, 1800, com uma colônia portuguesa. E quando a família real chega ao Brasil em 1808, as coisas mudam um pouquinho, ou bastante, né? Porque em 1800, a chegada da família real marca o fim do período colonial, né? Porque a metrópole, Portugal, a corte portuguesa, está agora na sua colônia, no Brasil, que deixa de ser colônia porque a corte, a família real está presente aqui, Dom João está presente aqui. Então, a partir disso, o Brasil deixa de ser uma colônia porque recebe a coroa portuguesa, a corte portuguesa. E muitas coisas vão mudar a partir disso, né? Agora, exige, então, que tenha todo um outro contexto para receber e para sustentar essa família real, a corte portuguesa no Brasil. Uma das primeiras decisões de Dom João, quando ele chegou na Bahia, primeiro ele para na Bahia, e ele já decreta a abertura dos portos às nações amigas. Antes disso, o território brasileiro só podia comercializar com Portugal. Quando Dom João VI, ele abre para o mundo, né? Para o mundo, ou seja, nesse período, que era considerado o mundo era a Europa. Então, e a Inglaterra se aproveita muito disso. Para vocês terem noção, o Brasil tinha que importar esquis para cá, o que não faz sentido nenhum, porque
a estação, né, o clima é totalmente diferente da Inglaterra. Então, tinha que ter um compromisso de importação e exportação que não fazia sentido para o Brasil, mas eram acordos que eram feitos com a Europa. Então, esse foi só um exemplo que eu dei diante de todos os outros. Assim, quando a família real estava vindo para o Brasil, ela vem para o Brasil fugindo de Napoleão. Napoleão queria invadir Portugal, e para não perder o controle, né, do Estado e das colônias, Dom João, depois de muito tempo, decide viajar rapidamente com a corte portuguesa para o Brasil, e assim também se transfere o Estado português para a colônia que é o Brasil. Então agora Portugal fica sem ninguém, né? Fica sem comando, porque o rei simplesmente saiu, fugiu de Portugal por conta das invasões napoleônicas. Então, quando Dom João está vindo com a família real para cá, existe também uma movimentação no Brasil de funcionários portugueses que começam a expulsar pessoas das casas e começam a pichar, assim, né, escrever na porta das casas PR, propriedade real. Então, teriam que tirar as pessoas de suas casas para hospedar agora a corte portuguesa, né? Que veio muita gente. Então, e daí depois o povo brasileiro começou a brincar com o termo, falava que era ponha-se na rua, né? Propriedade roubada. Enfim, várias questões. Ele chega, ele funda o Banco do Brasil, ele funda várias instituições, e isso muda totalmente o caráter, né, da sociabilidade do território. Então, em 1815, outra coisa acontece, que Dom João nomeia, então, o território como Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E por que ele decide nomear, né, como Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves? Existia, depois de 1814, com a derrota de Napoleão na Europa, porque Napoleão estava simplesmente destronando reis pela Europa, destronando monarquias. E ele é derrotado, né? Então, quando ele é derrotado, não existe mais motivo, não tem sentido mais a corte portuguesa ficar no Brasil, porque não sofre mais nenhum tipo de ameaça. Com isso, há em Portugal uma movimentação muito grande para que Dom João e a família real, a corte portuguesa, volte para Portugal. Mas Dom João não queria voltar, né? Ele gostava, além de tudo, dos benefícios de estar no Brasil, ele gostava muito do Brasil. Ele não queria voltar, então ele nomeou Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves como um posicionamento. E eu estou falando aqui de todo esse contexto para vocês, porque ele é necessário para a gente entender o processo de independência e como que as mulheres se articularam dentro de tudo isso, né? Vocês podem ver aqui nas imagens que eu coloquei, são obras muito reconhecidas, né? Obras históricas, é aquele chamado de pintura histórica. A primeira retrata essa chegada da corte portuguesa ao Brasil em 1808. A segunda, ela é um quadro da independência do Brasil, que a gente vai comentar mais para frente. E a outra é a aclamação de Dom Pedro I, né, como imperador do Brasil. Então, todo esse contexto é necessário para a gente entender como foi esse processo de independência e como que as mulheres se situam dentro disso. Quando Dom João diz que o território brasileiro é Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, ele está reafirmando o seu posicionamento de ficar e de não voltar para Portugal. E isso divide muito, assim, o pessoal dentro do território brasileiro e o pessoal português começa a exaltar os ânimos, assim, no sentido de precisamos nos recuperar, né, porque eles estavam, assim, sendo comandados por ingleses no período, né, então eles precisavam se reestruturar politicamente, economicamente, militarmente, eles só poderiam fazer isso se Dom João voltasse. Então começou a ter muito conflito, né, e teve até a questão da Revolta Liberal do Porto, em 1820, em que eles exigem a volta de Dom João. Mas aqui o Dom João continua no Brasil até o momento, né? Ele é aclamado Dom João VI, né? O rei, em 1818, com a morte da sua mãe, que também estava no Brasil. E é engraçado porque eles não eram coroados, né? Até o Dom Pedro, até o Dom João foi aclamado e Dom Pedro já foi, o filho dele, foi coroado. Por que eles não eram coroados? Tinha um mito, uma lenda, de que
Dom Sebastião, que foi viajar pela África e foi morto pela África, uma hora ia voltar com a coroa portuguesa. Então, eles não coroavam em respeito a essa lenda, em respeito, né, a esse rei e tudo mais. E então, sempre eu vou mostrar aqui uma imagem de Dom João em que a coroa está ao lado, mas a imagem de Dom Pedro, que, como vocês podem ver, na última obra, Dom Pedro está coroado. Então, existe essa quebra também de padrão. Então, o Dom João foi aclamado, e, enfim, uma hora ele precisou voltar para Portugal, porque as revoltas estavam muito intensas, isso estava prejudicando, né? Existia, assim, eles tinham como referência, nesse período, a Revolução Francesa, que foi um período muito árduo de quebra monárquica na Europa. Então, eles tinham medo de que isso se tornasse uma Revolução Francesa. Então, Dom João voltou para Portugal e fica aqui Dom Pedro. E é quando a gente tem a independência política do Brasil, em 1822, por uma necessidade, né? Nesse período que eu vou falar um pouco mais, né? Vou me segurar agora para falar especificamente sobre isso no próximo slide. E a gente tem também a aclamação e, sim, a coroação de Dom Pedro em 1822. Antes de falar propriamente da independência e da gente abordar algumas obras históricas, né, sobre isso, eu preciso falar sobre as mulheres, né, no Brasil, sobre as mulheres no século XIX. E eu gosto muito de falar sobre isso, né, porque eu me sinto à vontade, é minha área de estudo, e eu também acho que de extrema importância, porque muito do que aconteceu aqui nesse momento a gente carrega até os dias atuais. A gente tem, então, as indígenas, né? Aqui eu só coloquei 3 grupos que, na verdade, não tem como definir quem são as mulheres do século XIX, né? Existe uma multiplicidade, mas eu coloquei aqui alguns grupos que a gente está acostumado a ver na nossa história, nas aulas, né, de história, que a gente está acostumado a ver em obras artísticas, a ver em narrativas históricas. Então, as indígenas, por exemplo, elas sofreram muito o impacto inicial dessa colonização, porque além de serem mortas, estupradas, né, por portugueses, elas, no século XIX, apareciam totalmente excluídas da sociabilidade. O que isso quer dizer? Não há esses registros de interação entre mulheres indígenas e mulheres negras escravizadas e mulheres brancas, por exemplo. E como contraponto a isso, a mulher negra escravizada tinha uma relação com a mulher branca, mas era uma relação claramente assim de escravizada, né, de submissão. Mas essas indígenas, elas não aparecem nessas interações. Tem até uma imagem de fundo aqui, que é uma imagem de Debré, né, que eu estudei, que não tem nenhuma indígena nessa documentação. Então, elas são marginalizadas, e isso aparece até os dias atuais, né, a população indígena totalmente excluída na sociedade. E isso vinha muito por considerarem os europeus esses povos selvagens, povos ainda na infância, não civilizados. Então, eles eram tratados de uma outra forma, né? Eram povos inocentes que não tinham alma ainda por serem inocentes, mas que poderiam ter alma com a catequização, daí que teve o empreendimento da catequização indígena no Brasil. Enfim, enquanto as pessoas negras eram consideradas mesmo desumanas, né, e por isso escravizadas. Isso também era legitimado pela igreja, que tinha grande poder nesse período, e era usada como uma mão de obra, porque também sustentava uma economia colonial escravocrata. Então, temos também a mulher negra escravizada, nesse lugar de submissão, de total violência em todos os sentidos, e a mulher branca, que é a senhora de elite, né? E eu coloquei aqui 3 itens principais que a gente precisa considerar quando a gente vai falar de mulheres atuando na independência do Brasil, e mais para frente, quando eu vou falar de cada uma delas, vocês vão entender o motivo disso, de eu trazer para cá a classe social, a questão do público e do privado, e a questão de cor, né, da escravização, porque isso tem total interferência em como cada uma existe no século XIX, e interfere também a questão de cor, de classe social. A mulher negra, por exemplo, por ser escravizada, ela tem essa interação entre o público e o privado, né? Entre a vivência dentro das casas com a mulher branca e a vivência fora, no público, também exercendo outras atividades. Já a mulher branca, ela é restrita ao ambiente do lar, então não tem como dizer que todas as mulheres desse período na história do Brasil, elas são restritas ao lar, porque isso não acontece com as indígenas, não acontece com as mulheres negras e com outras mulheres, até brancas mesmo, que não eram de elite, que isso acontecia também.
não eram restritas a esse lar, né? Então, isso tem uma questão de como cada uma dessas mulheres atuam no contexto, dentro das suas condições. E essas 3 condições aqui estão muito ligadas, e se influenciam mutuamente, né? E então eu estou trazendo isso para vocês só para a gente ter um parâmetro que a gente precisa considerar essas condições também na existência feminina e a relação entre essas mulheres no contexto para a gente entender como elas atuaram na independência. Porque eu vou trazer aqui mulheres religiosas que atuaram na independência, mulheres senhoras brancas que estavam envolvidas com questões estatais, a mulher negra descendente de escravizados. Então, são várias condições que interferem, né? Falando um pouquinho sobre a independência do Brasil, eu coloquei aqui, né? A gente tem a data formal de 1822 como a data de independência, tanto que a gente comemora esse ano bicentenário. Mas, como eu disse, o Brasil só foi independente mesmo assim no papel em 1825, depois de uma negociação, né, entre Portugal, Inglaterra e o território brasileiro. Mas o que eu posso dizer sobre a questão da independência? É que ela não foi um processo isolado, ela está aí antes e depois, né, desse período de 7 de setembro, ela tomava corpo já, não aconteceu de uma hora para outra. A questão de Dom Pedro declarar a independência, né, gritar independência ou morte, se é que houve esse grito, é uma questão assim que marca uma data, mas que não é só isso, né? Não foi só isso, a independência. Então, como eu disse anteriormente, esse quadro vem muito de conflitos entre Portugal e o Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, né? Essa questão de Portugal estar isolada e no Brasil ainda está o Estado português. E os portugueses não aceitavam isso. Dentro do próprio Brasil tinha essa rixa, né? Esses grupos. E, geralmente os brasileiros nascidos no Brasil, eles apoiavam que Dom João ficasse por interesses econômicos e tantos outros, mas portugueses, tinha um movimento de portugueses também que apoiavam essa volta de Dom João para Portugal. Então, a organização nesse contexto de corte, né, a convocação das cortes no território de Portugal, e elas começaram a colocar alguns decretos, né, e algumas questões, como, por exemplo, a volta de Dom João. Eles queriam a volta de Dom João, e quando Dom João voltou, foi uma quebra muito grande para o Brasil, principalmente econômica, porque ele levou todo o dinheiro do Banco do Brasil e o território aqui ficou totalmente endividado e sem condições financeiras. Eles também renegavam acordos econômicos que tinham sido feitos no Brasil até então, né? Principalmente a questão da abertura dos portos que eu comentei. E agora eles decidiam também, a partir das cortes e com a volta de Dom João, que as províncias, né, os municípios, os estados do Brasil deveriam responder somente à coroa portuguesa em Lisboa, não ao Rio de Janeiro, né? Porque desde a chegada da família real, o Rio de Janeiro se tornou o centro aí de administração do território, tanto que os outros municípios, né, ficavam totalmente, municípios e regiões do Brasil todo ficavam totalmente isolados, porque o Brasil tem dimensões continentais, né? Então, as outras regiões do país ficaram totalmente isoladas. E isso também gerou muito problema interno, né? E era mais fácil, por exemplo, para a região do Nordeste, era mais fácil ter contato nesse período com Lisboa do que com o Rio de Janeiro. E isso também tem uma questão, porque a partir dessas cortes que começou a comandar Portugal, exigia-se então que outras regiões do Brasil respondessem diretamente a Lisboa. E isso também se transferiu grande parte da administração, né, das pessoas que atuavam na administração do Brasil para Lisboa, então houve essa quebra aí, e Dom João voltou, só que ele não necessariamente comandava, né, Portugal e as colônias, mas no caso do Brasil não era colônia, porque teve essa questão de receber a família real, mas ainda assim tinha atuação clara e explícita da coroa portuguesa, né? Afinal, todos eles estavam no território até então. Então, tinha essas exigências de Portugal a respeito do Brasil,
E mesmo com a volta de Dom João para Portugal, não ficou tudo bem assim. Eles queriam muito que Dom Pedro voltasse também, que não era Dom Pedro I ainda, né? Então Pedro, filho de Dom João, voltasse também, porque eles queriam que o Brasil voltasse a essa condição colonial. Né? Não estava legal essa questão do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. Eles queriam que o território brasileiro voltasse submisso aos mandos e desmandos de Portugal. Então, com Dom João já em Portugal e Dom Pedro, que não era ainda Dom Pedro, aqui no Brasil, no dia 9 de janeiro de 1822, por conta dessas tensões e dessa exigência que Pedro voltasse também para Portugal, Pedro declara, então, se for, né, para a felicidade geral da nação, eu digo ao povo que fico, o que ficou conhecido como o Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822. E aí ele já está caminhando formalmente para a independência do Brasil, porque isso também, assim como Dom João decidiu ficar no Brasil e dar o nome de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, agora também ele demarca uma posição. O Dia do Fico marca essa posição de que não vou sair do Brasil, e caminhando para a independência do Brasil, porque ele não aceita as exigências que vêm do outro lado, né, do reino, do império, do que diziam ser o Império Português. Então, aí já começa, assim, uma articulação que já existia para um Brasil independente, né, e para as províncias independentes, e aí começa a se acentuar ainda mais essas tensões, porque o Pedro começa, então, a administrar mesmo o território em suas mãos, e impõe decretos a Lisboa, e eles não aceitam, e fica essa troca, né, assim, de um não aceitar as condições do outro, e caminha para a independência do Brasil, em 7 de setembro, né, e formalmente, mas também temos as guerras de independência que aconteceram durante todo esse período. E agora eu tenho uma grande questão assim para colocar para vocês, né, passando rapidamente por esse contexto, porque é muita coisa, né? São anos aqui em algumas horas de fala, mas eu incentivo até que vocês, se vocês se interessarem, né, procurem a fundo isso, porque é uma história muito interessante, a nossa história é importante, né, a gente entender. Eu pergunto, então, qual é a cara da independência do Brasil? E eu pergunto já sabendo a resposta, né? Porque eu vou mostrar agora qual que é a cara da independência do Brasil. Essa é a cara da independência que a gente conhece, né? Esse é o quadro mais famoso a respeito da independência do Brasil. Ele é intitulado Independência ou Morte, mas também é amplamente conhecido como o Grito do Ipiranga. Então, esse quadro ele tem diversas problemáticas. Primeiro que ele foi feito muito tempo depois do ocorrido, né? Do que acredita ser o Grito do Ipiranga. E em 1888, ele foi encomendado por Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. E esse quadro ele ficou pronto em 1888, mas ele só foi para ser entregue em 1889, só que foi um grande problema, porque em 1889 a gente já tem a Proclamação da República. Então foi um quadro que foi meio escondido, assim, depois de pronto, sabe? E foi construído por Pedro Américo. Por que eu digo que foi construído? Porque ele tem uma intenção, ele tem um porquê, ele tem um motivo, que é construir essa memória nacional, e construir esse personagem, né? Dar corpo a essa história, e se constrói, se colocam símbolos e posições que não necessariamente existiram, mas que elas precisaram existir para demarcar a nossa história nacional. Então, vamos falar algumas coisas sobre ela. Primeiro que eu vou mostrar agora outra imagem muito parecida com essa obra, que é essa aqui. Essa é uma imagem de 1875, feita por um francês. E esse ao centro de cavalo branco é Napoleão, né? E o que acontece? Essa é uma obra, obras de Estado, né? Essas pinturas históricas trabalhavam muito essa temática de Estado, de reafirmar a posição de um líder, de uma história nacional. E com Napoleão não foi diferente. Napoleão tinha os próprios pintores que atuavam na sua imagem, né? Construída também.
toda a imagem de Napoleão é construída para dar a ideia de que ele é um grande líder. Por isso, aliás, ele está num cavalo branco no meio da imagem. E então, essa obra construída é de uma batalha em que como que eu digo, as tropas francesas, né, venceram uma das batalhas em 1807, e essa é na Rússia. Então, temos essa obra para demarcar mais uma vez esse estado, né, napoleônico. E aqui a gente tem a Independência ou Morte. E isso fica muito explícito pelo próprio Pedro Américo. Ele faz essa obra de Dom Pedro sobre a independência do Brasil como uma citação a essa obra de Napoleão. Ele realmente cita, assim, a base, a mesma base, né? Eu até vou passar rapidinho para vocês verem quanto é parecida. E temos algumas questões sobre isso, porque quando Pedro Américo ele foi construir essa obra, ele também consultou algumas pessoas contemporâneas a esse período e que tiveram contato com esse momento. E ele pergunta para uma delas qual era a cor do cavalo de Dom Pedro, né? Agora Dom Pedro I, já posso falar Dom Pedro I, estava muito difícil não falar. Qual era a cor do cavalo de Dom Pedro I? Daí, essa pessoa que participou do acontecimento diz: como assim cavalo? Não existiu cavalo. Ele estava numa mula, né? A mula era muito utilizada para percorrer grandes distâncias, né? E nessa ocasião, Dom Pedro tinha sido chamado para São Paulo por conta de uma dessas revoltas, né? Entre Portugal e Brasil, né? Nesse período antes, né, da independência. E ele foi chamado, mas também ele estendeu a sua estadia por conta da sua amante, né, a Marquesa de Santos. E ele também não estava numa viagem formal nesse momento. E isso também tira um pouco da credibilidade desse uniforme oficial que ele está vestido, porque não era, apesar de poder ter começado como uma viagem oficial, né? Não era, ele estendeu sua estadia por conta da Marquesa de Santos. Então, esse também uniforme não faz sentido. São coisas colocadas na imagem para que elas se engrandeçam, né? Para que esse acontecimento se torne um símbolo da nossa história, com um homem no centro. E um homem da monarquia portuguesa, da qual ele estava se tornando independente, cortando relações que nunca foram cortadas. Enfim, e daí ele está em uma posição também. Então, o Pedro Américo tem essa questão de que ele descobre que não era um cavalo, era uma mula, e também que ele não aceita, né? Em nome do projeto dele, ele faz um cavalo. E a geografia é totalmente comprometida, né? Tipo, o ambiente, porque a estrutura do ambiente não era assim, né? Ele está colocado aqui numa plataforma quase para ficar mais alto, né? E ele fala, o Pedro Américo mesmo fala, em nome da pátria, da nação, eu vou sacrificar a geografia, né? Para fazer essa imagem uma grande imagem histórica. E a questão também que é do povo, né? O povo fica presente aqui atrás, na imagem de um homem negro, que não dá para ver aqui, só se a gente aproximar muito a imagem, mas esse homem está aqui muito distante para representar o povo. E outras questões também que envolvem esse momento é que Dom Pedro ele recebe a carta de Leopoldina, né, que a gente vai falar bastante sobre ela, que foi a verdadeira organizadora da independência do Brasil. Leopoldina, mulher de Dom Pedro. Infelizmente, a gente tem que se referir a ela como mulher de Dom Pedro I para a gente reconhecer, né, ainda que ela tenha alguma visibilidade em relação a outras mulheres que a gente vai tratar aqui. Ela mandou uma carta a Dom Pedro, assim, juntamente com José Bonifácio, que é conhecido como patriarca da independência, e ele recebe a carta nesse momento, né, que ele está voltando para o Rio de Janeiro. Só que nesse momento, nessa parada específica, ele parou porque ele estava com dor de barriga, né? Eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido essa história. E, na verdade, foi uma parada porque ele estava com dor de barriga e tinha um riacho. Então,
não se diz isso nessa imagem, né? Ele está colocado ali como uma figura muito imponente. Ele recebe essa carta de Leopoldina e José Bonifácio, dizendo que está na hora de decretar a independência do Brasil, porque Portugal não estava aceitando os decretos e exigia sua volta. E aí que ele decide, então, dar esse grito da independência, né? O grito do Ipiranga. Temos aqui outras imagens, né? Gravuras, ainda tem uma delas que está bem ruinzinha, assim, de enxergar mesmo. Essas gravuras, elas foram feitas antes mesmo daquele quadro da independência, por portugueses. E elas fazem do evento algo mais palpável, assim, mais plausível, né, de se entender. Apesar de ainda ter erros, assim, gigantes. Por exemplo, essa primeira, que eles não entendiam, né, o povo europeu, ele entendia a América como todo mundo igual. Eles não entendiam basicamente o que era o Brasil. E ele retrata basicamente pessoas aqui com características como mexicanos, né? Talvez o povo representado por esse homem que muito se distanciava da representação popular, né, do Brasil nesse período. Mas aqui a gente tem algo, a questão da geografia não está comprometida, né? Apesar do uniforme também ser esse uniforme oficial. Aqui a gente tem outra imagem também, que o que a gente consegue ver nessa gravura portuguesa aqui é autor desconhecido. Os autores são desconhecidos, mas foram feitas na década de 20, né? Depois da independência, considerada a independência do Brasil. E aqui a gente tem essa outra imagem também, ele num cavalo e tudo mais, né? Rememorando essa questão do Napoleão, uma grande figura de Estado, um grande líder. Enfim, mas também totalmente equivocada, né, no que seria realmente, no que foi esse acontecimento. Essa é uma outra obra também que é conhecida, que é a Proclamação da Independência, também feita por um francês. E aqui a gente tem essa questão, né, que ele não está tão no alto, mas ele ainda está com o uniforme oficial. E outra questão também sobre como eles desconheciam o que era a população brasileira, são esses povos totalmente europeizados aqui em volta, né? Representando a população, são muito parecido com espanhóis, né? Então, eles desconheciam totalmente o que era essa população brasileira, que era predominantemente composta por pessoas escravizadas. Tanto que quando os viajantes do século XIX chegam ao Brasil, por exemplo, a missão artística francesa, eles até se assustam com a quantidade de negros escravizados que tem no território. Então, essas representações, elas se distanciam muito do que realmente era o Brasil, mas elas estão aí como grandes cânones da nossa história, grandes cânones da independência do Brasil, na posição de Dom Pedro, que não fez nada sozinho a não ser declarar a independência, e que já tinha sido declarada antes pela Leopoldina, que era mulher dele, né? Então, ele tem essa representação a partir dele, mas ele não fez nada sozinho. Aqui eu trago outras imagens para vocês, aquela que eu disse, né, que feitas por Debré, né? Debré, ele era muito fã, assim, de Dom Pedro. E a gente vê aqui grandes figuras de Estado, novamente, homens portugueses, né? E aqui na imagem de Dom João, ele retrata Dom João com cores ainda de uma monarquia portuguesa, com a coroa aqui, né, posta ao lado, nunca na cabeça. Essa é uma obra, é um retrato, né? É um retrato, um real, assim, esses retratos que marcam a presença e a importância de um monarca, e muito construído à semelhança do rei Luís da França, né? Então, tinha todas as características que eram construídas, né? A imagem, ela fala muito porque ela é construída, ela tem essas intenções que eu estava dizendo. Não que ela seja real, né? Ela tem que ser questionada. Então, aqui tudo é construído para colocar esse Dom João como representante de uma monarquia que estava decadente nesse momento. E aqui Dom Pedro, aqui até o modelo de representação de Dom Pedro é diferente, né? Porque é feito como uma gravura. E daí ele já tem um manto próprio, assim, com cores, né, do território. Ele tinha umas representações de animais em algumas roupas, assim, às vezes, para aproximar esse líder da população brasileira. E aqui até o aspecto, né, físico dele muda em relação ao pai. Ele está de botas, coisa que era um absurdo para essas representações na época, né, representação de um líder
e está com a coroa, né? Isso aqui é quase uma provocação à monarquia, marcando agora, então, que o Brasil independente seria diferente, estaria, então, deslocado de Portugal, né? Vamos entrar agora nas mulheres que atuaram na independência do Brasil. E a gente tem aqui a Joana Angélica. E eu coloquei ela em primeiro lugar porque ela atuou antes mesmo do decreto, né? Ela atuou assim para um Brasil independente antes mesmo do decreto oficial. Ela ingressa num convento aos 20 anos de idade, né? E o que acontece é na Bahia, ela residia na Bahia, e ela fica nesse convento a vida toda, passa por uma série de cargos, né? E no começo de 1822, mais especificamente 19 de fevereiro, ela é morta por tropas portuguesas, porque já estavam nesse processo de Portugal dizer que o Brasil teria que voltar a ser uma colônia, teria que voltar à condição de colônia, e Dom Pedro aqui, que não era Dom Pedro nesse momento da Joana Angélica, não se interessava pela ideia, então tinha essas revoltas, e essa foi uma revolta, ela foi pioneira, né, nessa questão, porque o que acontece é que, como tem essa questão do Nordeste estar mais próximo nesse momento de Lisboa do que do centro político do Brasil, que era o Rio de Janeiro, o contato era muito maior e era muito mais fácil chegar. Eu vou mostrar aqui um mapa para vocês depois, para vocês verem como que era mais fácil chegar, né? Acessar a Bahia, por exemplo, já que foi também o primeiro lugar em que Dom João para quando ele vem. Então, o que acontece é que, por essa influência direta que Portugal tinha, principalmente ali na Bahia, né, nos estados mais do Nordeste, Maranhão depois, enfim, ele então ele resolve trocar Portugal, Lisboa, né, as cortes de Lisboa resolvem trocar o líder do exército da Bahia por um português, que até então era um brasileiro. Eles resolvem trocar por um português e invadir, então, esse território. Então, o que acontece? As tropas brasileiras decidiram intervir nesse processo por não aceitarem nessa intervenção de Portugal e se organizaram em torno do Forte de São Pedro. Mas ele é invadido pelas tropas portuguesas e também as tropas portuguesas invadem 2 quartéis. Só que o que acontece? Entre esse Forte de São Pedro e esses quartéis estava o Convento da Lapa, que era a residência, então, da então abadesa, né, no período, nesse momento, Joana Angélica. E ela chegou a enfrentar os portugueses. Eles invadiam o convento porque acreditavam que as irmãs, né, incluindo a Joana, estavam abrigando homens e armas das tropas brasileiras, que eles queriam combater. E Joana não aceitava. Então ela foi à frente do convento, colocou seu corpo à frente e disse a seguinte frase: "Para trás, bandidos, respeitem a casa de Deus. Recuai, só penetreis nessa casa passando por sob meu cadáver." E essa também é uma imagem que representa esse momento. E o que aconteceu foi que eles realmente passaram por cima do cadáver de Joana. E no dia 19 de fevereiro de 1822, ela é atacada por uma baioneta, né? E morre aos 61 anos. Já uma senhora. E ela ficou conhecida, né, por esse momento, por defender o território. Muitas dessas guerras da independência aconteceram na Bahia, né? E tem essa questão por essa acessibilidade em relação a Portugal. E o que aconteceu em relação a Joana Angélica marcou ainda mais essa resistência às tropas portuguesas, que ainda tentavam invadir, mesmo após decretada a independência do Brasil, as tropas portuguesas ainda continuaram a invadir até julho do ano seguinte. E então, isso marca uma revolta, porque eles enfrentaram, eles adentraram a casa de Deus, basicamente, né? Eles não respeitaram a casa de Deus, mataram uma das mulheres que ali vivia,
e invadiram, matando também um cônego chamado Daniel Lisboa. Então, isso acentua ainda mais essas guerras da independência, né, antes mesmo de Dom Pedro decretar formalmente essa independência do Brasil. Esse é um dos nomes de Joana Angélica. E aqui eu mostro para vocês um pouquinho, né, do Recôncavo Baiano, onde acontecem muitas dessas guerras da independência. Aqui, eu vou aproximar um pouco mais. Aqui, né, onde se adentrava ao território, ao Recôncavo, a gente tem aqui Salbara, que foi um território de grande resistência às tropas portuguesas, Itaparica, onde tem Maria Filipa, que a gente vai falar sobre ela também, e Cachoeira, cidade de Maria Quitéria, né? Então, toda essa região aqui foi uma região de muita resistência, né? E que não se conectava diretamente ao Rio de Janeiro, que era o centro do poder, por conter, né, essas figuras portuguesas. Agora, a Leopoldina, um grande nome da independência. Ela é, acho que, a mais conhecida, assim, por atuar na independência, ainda que não tanto. Como eu disse, a gente conhece ela mais como mulher de Dom Pedro. E pouco sabemos sobre o que ela fez para atuar na independência. Leopoldina, ela é de uma família muito importante da Europa, né? Uma família austríaca, a família de Habsburgo, muito influente. E ela teve esse casamento arranjado aí com Dom Pedro. E assim, ela gostava muito do Dom Pedro. Era assim, ela realmente amava Dom Pedro, mas foi uma relação que foi se desgastando muito com o tempo, principalmente quando ele começou a se relacionar com a Marquesa de Santos, porque havia muitas provocações, né? Ele trouxe a Marquesa de Santos para viver ao lado dela. Então, isso foi acabando assim com o emocional da Leopoldina, né? Tanto que em uma carta final, ela disse que estava muito cansada mesmo da situação toda e antes de falecer, né? Ela deixa essa carta. E Leopoldina, ela teve esse casamento arranjado, né, como um acordo, porque o casamento nesse período era basicamente um acordo entre as famílias. A própria Leopoldina diz que reconhecia que a mulher nesse período, as princesas serviam de peça na política internacional, né, para obedecer às monarquias, para ter esses aliados. E ela entendia disso. E ela foi educada, ela teve, por isso que eu falo que a condição social, nesse sentido, é muito importante, né? Ela foi educada num ambiente muito propício para que sua formação intelectual se destacasse. Aliás, sua formação intelectual se destacava em relação ao Dom Pedro, né? E ela ensinava ele, eles estudavam história juntos, ela mandava trazer livros e mais livros sobre política, economia, né, da Europa, e ela tinha essa formação e ela sabia muito bem o que estava fazendo quando administrava as coisas. E ela realmente administrava as coisas, só que o nome dela não era recorrentemente, e não é recorrentemente citado por ser uma mulher, né? Então, foi dentro dessas situações e decisões políticas do território brasileiro que ela fica no comando político quando Dom Pedro vai para São Paulo, né? Inicialmente para acalmar a revolução que acontecia em São Paulo e deixa então Leopoldina no centro das decisões, junto com José Bonifácio, que foi esse, né, patrono da independência, que eles estavam super bem, eram amigos assim, né, nessas decisões políticas. Então ela fica no comando. E é assim então que ela decreta a independência do Brasil. Eu vou mostrar agora, antes de mostrar o quadro do momento em que ela decreta, né, a independência do Brasil, tem aqui uma carta feita por mulheres baianas que admiravam muito Dom Pedro, né, e Leopoldina. Era um casal muito admirado. E principalmente elas se sentiam representadas por Leopoldina. A gente pode ver isso aqui nessa carta de mulheres baianas, que eram mulheres com condição muito favorável, né? Essa carta é intitulada Carta das Senhoras Baianas à Sua Alteza Real, Dona Leopoldina, felicitando-a pela parte por ela tomada nas patrióticas resoluções de seu esposo. Então, essas mulheres já reconheciam, no dia 13 de maio de 1822, que quando essa carta foi feita, reconhecia o protagonismo político da Leopoldina em relação às decisões de Dom Pedro, que não é reconhecida no protagonismo da história. E essa carta diz o seguinte:
As baianas abaixo assinadas, sensíveis ao muito que tem a Sua Alteza Real, o Senhor Dom Pedro, Príncipe Regente, contribuído para a política e prosperidade de todo o Brasil, sob os auspícios das bases constitucionais por todo ele juradas, esforçando-se inteiramente porque se acabe o anárquico sistema de desunião que ia retalhar este reino em outros tantos estados independentes, quantas das suas províncias, caso se desse execução ao decreto do 1º de outubro passado. Aqui é uma linguagem totalmente diferente do que a gente conhece, muito difícil de entender, mas basicamente elas estão dizendo, agradecendo pela posição, né, de Leopoldina e Dom Pedro nesse contexto em relação às cortes de Lisboa, né? E ponderando tudo que nós, nesta heróica resolução, teve Vossa Alteza Real, anuindo ao que deliberava seu augusto e adorado esposo, mostrando assim quanto é digna do trono para onde a vontade do onipotente arbítrio dos impérios a tem chamado. Possuídas do maior respeito, depois de congratularmos aos nossos conterrâneos, por termos entre nós tão preciosas e augustíssimas pessoas, ou seja, está rasgando seda aqui para os dois, né, para esse casal, e agora principalmente para Leopoldina, né, vimos oferecer os nossos corações, únicas ablações que pôs a natureza ao nosso alcance, ao alcance do nosso sexo, para que faça a posteridade ao devido conceito das brasileiras e em particular das baianas. Então, eu achei muito legal assim, essa carta, porque apesar de ser extremamente... essa linguagem, né, de adulação aos dois, né, eu achei interessante porque reconhece um posicionamento no contexto da Leopoldina. E aqui a gente tem uma obra maravilhosa. Para mim, se vocês perguntarem a minha opinião sobre o que foi a independência do Brasil, quando foi? Foi nesse momento que a independência do Brasil aconteceu. Isso antes de 7 de setembro. Essa obra é feita por Georgina de Albuquerque. E ela é importante também por isso. Por isso, assim, que eu resolvi trazer ela, porque ela é feita por uma mulher, né? Muito tempo depois, em 1922. Mas ela é feita por uma mulher e isso diz muito. É muito importante porque mulheres, ao longo da nossa história, não são reconhecidas como artistas. Muitas vezes elas são reconhecidas como pessoas que são retratadas, né? Geralmente nuas. Então, essa obra é igualmente importante, não só por ser uma mulher que fez, mas por mostrar realmente quando aconteceu a independência do Brasil. Que foi uma obra intitulada Sessão do Conselho de Estado, né? Feita em 1922. E aqui mostra a reunião de Leopoldina com o Conselho dos Procuradores Gerais das Províncias do Brasil. Aqui o que está em pé aqui é o José Bonifácio, né, um grande nome da nossa história, principalmente nesse momento. E outros conselheiros em volta. E Leopoldina, ela não está centralizada, mas ela está ao centro. A nossa atenção é voltada para ela. Ela está segurando aqui as cartas que tinha acabado de receber de Portugal, se eu não me engano, na data de 2 de setembro de 1822. E quando Portugal, nessas cartas, diz assim que não aceita os mandos e desmandos, né, de Dom Pedro e se recusa a aceitar as mudanças que ele estava fazendo, principalmente em relação a não aceitar essa devoção, né, a Portugal. E aqui Leopoldina está segurando essas cartas. E é aqui que eles decidem que o Brasil está independente, né? Existem algumas questões sobre se Leopoldina assinou realmente o decreto ou não, mas ela decidiu a independência do Brasil. E a gente vai ver isso agora, na carta que ela manda para Dom Pedro. Na verdade, eu vou colocar antes aqui só um pouquinho sobre essa que estava acontecendo nessa sessão do Conselho de Estado, né? Convocou-se o Conselho de Estado para o dia 1º de setembro, ou 2, às 10 horas da manhã. Já estavam todos os ministros presentes no paço. Fez José Bonifácio a exposição verbal do estado em que se achavam os negócios públicos. E concluiu dizendo que não era mais possível permanecer naquela dubiedade e indecisão. Para salvar o Brasil, cumpria que se proclamasse imediatamente a sua separação de Portugal. Propôs, então, que se escrevesse a Dom Pedro que sem perda de tempo pusesse termo ali mesmo em São Paulo a uma situação tão dolorosa para os brasileiros. E aqui
é quando Leopoldina faz uma carta, redige uma carta a Dom Pedro, dizendo que é a hora dele declarar a independência do Brasil. E existe até uma questão, assim, algo que dizem sobre esse momento, em que um deles, dos conselheiros, falam assim, nossa, é ela que deveria estar no comando, né? Porque é ela que decidiu. Então, aqui temos um pouquinho mais sobre esse quadro. Eu acho que quando a gente vai abordar essas obras históricas, é muito importante a gente abordar também o contexto em que elas foram produzidas, não só o contexto a que elas se referem. Então, o que acontece? Essa obra ela foi produzida num momento muito importante, né? Que era um momento de disputa social pelo sufrágio feminino, né? Pelo direito das mulheres ao voto. E foi em 1922, onde existia esse movimento com Berta Lutz e outras sufragistas que organizaram o primeiro Congresso Feminista do Brasil e fundaram a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. E esse contexto interfere muito, né, na confecção dessa obra, porque ela apoiou a luta feminista pelo reconhecimento do direito da mulher ao voto e à cidadania plena, no início do século XX, ao retratar Leopoldina em plena ação política, decidindo os rumos do país. Então, para vocês verem como esse acontecimento, aqui registrado por Georgina Albuquerque, é a primeira artista reconhecida internacionalmente, né, primeira artista mulher brasileira reconhecida internacionalmente, é importante, né, como esse acontecimento, essa decisão de Leopoldina foi importante e refletiu muito tempo depois, em 1922. E aqui ela se utilizou desse momento, desse registro, para pensar, então, o sufrágio feminino. É muito legal isso, porque a história, ela ecoa, né? E ela pode embasar, se a gente reconhecer a história dessas mulheres, durante, né, esse tempo histórico na história do Brasil, ela pode ecoar de formas maravilhosas, né, na atualidade, no nosso futuro. E aqui também foi no contexto, em 1922, quando ela expôs a primeira vez o quadro, foi na Semana da Arte Moderna. Outro símbolo muito grande, assim, porque a gente está no período de comemoração, aqui nessa semana agora, se comemora a Semana da Arte Moderna, né? Então, várias simbologias muito maravilhosas, assim, que me encantam profundamente essa tela. Foi aqui que aconteceu a independência do Brasil, e essa tela devia ser reconhecida como um grande cânone. Simplesmente isso. É por isso que eu resolvi no começo trazer a minha formação e aonde eu atuo, assim, porque esse é um recorte que eu estou fazendo, claro, mas que está para também juntar a vários outros contextos para se pensar na nossa história. Temos aqui, então, a famosa carta de Leopoldina a Dom Pedro. Vou ler ela rapidinho para vocês, porque ela é muito, muito interessante. Rio de Janeiro, 2 de setembro de 1822. Pedro, o Brasil está como um vulcão. Até no paço há revolucionários. Até oficiais das tropas são revolucionários. As cortes portuguesas ordenam vossa partida imediata, ameaçam-vos e humilham-vos. O Conselho de Estado aconselha-vos para ficar. Meu coração de mulher e de esposa prevê desgraças se partimos agora para Lisboa. Sabemos bem o que tem sofrido nosso país. O rei e a rainha de Portugal não são mais reis, não governam mais. São governados pelo despotismo das cortes que perseguem e humilham os soberanos a quem devem respeito. Chamberlain vos contará tudo o que sucede em Lisboa. O Brasil será, em vossas mãos, um grande país. O Brasil vos quer para seu monarca. Com o vosso apoio ou sem vosso apoio, ele fará a sua separação. O pomo está maduro, colhei-o já, se não apodrece. Ainda é tempo de ouvirdes o conselho de um sábio, que conheceu todas as cortes da Europa. Que além de vosso ministro fiel, é maior de vossos amigos. Aqui ela está se referindo, né, a José Bonifácio. Pedro, o momento é o mais importante de vossa vida. Já disseste aqui o que ireis fazer em São Paulo. Fazei, pois. Tereis o apoio do Brasil inteiro e, contra a vontade do povo brasileiro, os soldados portugueses que aqui estão nada podem fazer. Leopoldina. E é assim que Leopoldina declara a independência do Brasil. Maravilhosamente. E ele recebe essa carta lá naquela tela, né, no Riacho de Ipiranga, com uma dor de barriga, e assim declara a independência do Brasil. Maria Graham, outro grande nome da independência, né, em um lugar muito específico e muito maravilhoso também, porque ela tinha contato com Leopoldina, ela conviveu com Leopoldina na casa, né, do casal.
E ela educou inicialmente uma das filhas, né, Maria da Glória, de Dom Pedro e Leopoldina. Ela é uma inglesa, viajante também. Ela tem esse diário aqui que eu vou mostrar para vocês, que chama Diário de uma Viagem ao Brasil, que é maravilhoso. E esse diário é o motivo dela estar aqui como uma grande atuante na independência do Brasil, porque ela é uma mulher, é a voz de uma mulher em meio a uma historiografia predominantemente masculina, né? É um diário de viagem, assim, que não é muito reconhecido dentro da nossa história, que não é retomado. No século XIX, na Europa, tem uma grande, assim, um grande mercado de viajantes, né? Dessa área de literatura de viagem. E no Brasil, no início do século XX, muitas dessas literaturas de viagens são retomadas para uma construção de uma identidade nacional. Aliás, Debré, quem eu estudei, é um deles, que no início do século XX, por se acreditar que precisava construir uma cara para o Brasil, uma identidade nacional, Debré é retomado em muitos outros diários de viagem, né? Existia um mercado muito amplo. Maria Graham fica escondida nisso, né? Era uma voz feminina em meio a essa historiografia predominantemente masculina. Mas é muito legal porque durante esse diário, essa escrita, e vivendo num lugar muito específico, porque ela estava ali com uma visão de mundo a respeito do Brasil muito privilegiada, vivendo com Leopoldina e Dom Pedro. E ela trocava, tinha uma troca muito grande com Leopoldina, mesmo distante, elas trocavam cartas. Leopoldina escrevia muitas cartas, né? Muito legal, tem um livro de Leopoldina só sobre cartas, só cartas que ela escrevia, se comunicava com sua família, com suas irmãs, com o próprio Dom Pedro, com Maria Graham. Documentos maravilhosos, assim. E a Maria Graham está nesse lugar em que ela escreve esse diário de viagem, e ela também se encontra com Maria Quitéria em dado momento, quando Maria Quitéria acaba sendo reconhecida, né? Eu ainda vou falar especificamente sobre isso, mas ela acaba sendo reconhecida por Dom Pedro, né? Por sua atuação em uma das guerras da independência. E nisso, Maria Graham, nessa condecoração também a Maria Quitéria, ela conhece Maria Quitéria e descreve em seu diário de viagem detalhes sobre Maria Quitéria, sobre quem ela era. Então, ela traz, assim, outras mulheres na sua escrita também. E ela defende o protagonismo feminino, né? E ela acredita na importância de falar sobre essas mulheres que atuaram na independência do Brasil, nas guerras de independência do Brasil, que não foi, né, esse momento isolado, que acontecia em todo o território brasileiro, na mão de mulheres populares. Então, ela é uma importante fonte documental sobre a independência do Brasil. Ela viveu a independência do Brasil, ela relata a independência do Brasil no seu diário, interpreta o Brasil a partir de uma ebulição intelectual que acontecia na Europa nesse momento, né? E carregando também a partir disso um senso de igualdade. Ela é da Europa, ela é desse contexto europeu, que estava um recém-saído, assim, com um grande impacto da Revolução Francesa, né? E então ela tinha esse senso de igualdade também, e até ela teve uma questão com Dom Pedro, que depois ela se distanciou da família, porque o Dom Pedro não queria que ela passasse esse senso de igualdade para as filhas, né, as quais ela educava, principalmente Maria da Glória. Então ela acabou se distanciando. Mas ela também é um importante nome agora em outro lugar. Ela está nesse lugar de uma fonte documental incrível a respeito das mulheres que respeita e dá espaço para o protagonismo feminino no contexto da independência e traz essa narrativa, né? Ela reafirma essa narrativa histórica. E devia ser também um documento muito mais estudado para a gente entender a independência do Brasil, né? Por uma outra narrativa. Maria Quitéria. Maria Quitéria também é bem conhecida, e eu acredito também que ela é muito conhecida por conta dessa visibilidade que Dom Pedro, no momento, deu para ela, né? Ela tem, hoje, nos quartéis, assim, lugares específicos de homenagem, né? É obrigatório que se tenha a imagem de Maria Quitéria, porque ela foi muito relevante nesse contexto da independência, assim como muitas outras mulheres não foram reconhecidas. Maria Quitéria foi um nome reconhecido. Ela ocupa esse espaço público destinado historicamente aos homens, que é lutar, né, no exército, assim, a primeira mulher militar destacada aí no Brasil. O que acontece? A história de Maria Quitéria é o seguinte: ela também vivia ali no Recôncavo Baiano, aquela região que eu trouxe aqui para vocês, e em 1822, por conta desses conflitos, né, com tropas portuguesas, emissários de Dom Pedro procuram voluntários homens para lutar contra as tropas portuguesas. Ele procura nessa região onde Maria Quitéria vivia, em Cachoeira, e daí o que acontece? O pai de Maria Quitéria fala assim: eu não tenho como enviar ninguém
para lutar contra as tropas portuguesas, porque eu tenho filhas mulheres, e não faz sentido para mim mandar escravos, mandar homens escravizados, porque qual o interesse deles em lutar numa guerra contra tropas portuguesas se pouco vai mudar para ele pós-independência, né? Então, teve esse diálogo, Maria Quitéria ouviu esse diálogo, né, com o pai, e quis ir para frente, quis ir lutar contra as tropas portuguesas pela independência, né? E ela fugiu de casa, foi até a casa de sua irmã, contou toda essa história e emprestou as roupas e o nome do cunhado. Tanto que ela fica conhecida como Soldado Medeiros. E porque era o sobrenome do cunhado, né? Então ela vai, corta o cabelo, se coloca feições masculinas, né? Uma roupagem masculina para conseguir entrar no exército, para lutar contra as tropas. E se destacou muito dentro do exército, assim. Ela ficou muito conhecida pelo manejo das armas, né? Por enfrentamento. E se destaca nesses combates. E ao fim ela é descoberta pelo pai, porque o pai sai em sua busca, né? E ela é descoberta. Uma mulher que se vestiu de homem para lutar contra as tropas portuguesas. Mas o comandante não deixa ela sair. Ele fala assim, não, ela é muito boa, tem que ficar, vai continuar. E ela continua, só que agora ela assume esse papel feminino dentro da luta, né? Tanto que ela muda até o uniforme. Vocês podem ver aqui a foto dela, né? Que tá com o uniforme com saiote escocês, né? Como ela diz. Então ela se destacou muito. Em uma a última batalha dela, que foi a batalha do Paraguaçu, ela se encontra com Maria Filipa, que é um outro grande nome, assim, muito relevante dentro dessas guerras de independência, né? Que eu trouxe aqui também. E elas juntas, elas queimam embarcações portuguesas para resistir, né, essa invasão portuguesa. Então, enfim, com toda essa história, assim, ela se destacou muito dentro dessas lutas contra as tropas portuguesas, conseguiu, junto com Maria Filipa, fazer com que os portugueses saíssem, né, do território. E dia 29 de julho de 1823, ela é convidada para ir à corte no Rio de Janeiro, né, quando ela conhece a Maria Graham, porque ela se destacou tanto que o Dom Pedro chamou ela para a corte, e ela lá é consagrada com alguns títulos, né, incluindo a insígnia de cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro. E é eleita depois de muito tempo, né, recentemente, como heroína nacional, assim como Maria Filipa e Joana Angélica, né. E em 1996, a partir de um decreto presidencial, ela conseguiu os quadros, né? Tem quadros dela agora em todos os. Conseguiu quadro complementar do Exército, de oficial do Exército, e por determinação ministerial, a sua imagem está em todos os quartéis, estabelecimentos militares do país, né? A partir também desse reconhecimento como complementar de oficial do Exército. Então, era um nome extremamente importante. E eu vi, né, que ela foi reconhecida como heroína da pátria, assim como a Joana Angélica, Maria Filipa. E dentro desse quadro de mulheres reconhecidas como heroínas da pátria, quer dizer, temos essa questão do monumental de que heróis da pátria são reconhecidos. E dentre esses heróis da pátria, 54 são homens e 9 são mulheres. E eu acho que isso não está muito desigual, assim, porque muitas mulheres lutaram, não só na independência como durante a história toda do Brasil, e muitas mereciam mais ser reconhecidas. Então, a gente vê uma discrepância de gênero enorme nesse sentido, enquanto 54 homens são reconhecidos como heróis e 9 mulheres. Na própria independência, nas guerras de independência, milhares de mulheres lutaram contra, mulheres que a gente não sabe nem o nome, né? Mulheres populares. Então, por isso a necessidade de se falar sobre isso. Aqui temos uma estátua, né, da Maria Quitéria, que é localizada em Salvador. Tem também uma homenagem a ela em Feira de Santana. E enfim, muito importante demarcar, né, esses espaços com nomes e com feições, né, de mulheres também. Maria Filipa, né, que eu disse agora há pouco, que se encontrou com Maria Quitéria na queima de embarcações. E Maria Filipa foi muito conhecida como marisqueira
descendente de escravizados sudaneses. É legal porque, assim, essa questão marisqueiro é uma profissão, até hoje, assim, essencialmente masculina, assim, reconhecida, né? Mas até os dias atuais também, na ilha de Taparica, que é lugar de onde Maria Filipa nasceu, né, e lutou contra as tropas portuguesas, mulheres atuam muito dentro dessa profissão de marisqueiras, né? Então ela atuou, organizou a resistência contra tropas portuguesas na ilha de Taparica, região do Recôncavo Baiano também, como eu mostrei para vocês. Organizava mantimentos, né, para o Recôncavo Baiano, que nesse período estava sofrendo essas invasões, vedetas. Vedetas são vigias, né, que ficavam nas praias de Taparicanas para prevenir o desembarque de tropas inimigas. Era basicamente, assim, participação masculina, mas Maria Filipa, ela liderou um grupo de aproximadamente 40 mulheres na defesa das praias, né, nessas vedetas. Queimou embarcações, como eu disse, organizou grupos de mulheres. Desses grupos de mulheres, de inúmeras mulheres que lutaram ao lado de Maria Filipa, apenas 3 delas são reconhecidas, que são Joana Soleira, Brígida do Vale e Marcolina. E não temos registros, né, assim. Essa própria imagem de Maria Filipa é uma imagem feita muito depois por uma professora Filomena Modesto, e a partir de uma tradição oral. Entramos agora num aspecto muito importante da nossa história, porque o que acontece? A história só é dada como história oficial ou relevante quando ela é escrita e quando tem grandes nomes, né? E a história oral, ela fica muito assim, colocada à margem nesse sentido. Mas ela importa tanto quanto qualquer outro método, né? Assim. E a partir dessa história oral que Maria Filipa é reconhecida, assim como outras mulheres. E ela foi se reafirmando tudo a partir de estudos, né, de movimentos sociais, de histórias contadas de geração em geração. E a partir dessas histórias contadas por uma tradição oral, essa professora Filomena Modesto constrói essa imagem de Maria Filipa, né, que pouco era conhecida, até porque era uma mulher negra, né? Que história nesse momento uma mulher negra tinha direito de ter? E isso ecoou até os dias atuais. Então, uma representatividade enorme, né, dentro da nossa história, o nome de Maria Filipa. E até mesmo... Então, assim, ela organizava essas mulheres, esses grupos de mulheres contra essas tropas portuguesas que invadiam a ilha de Taparica. E as principais armas delas eram peixeira e o galho de cansanção. O galho de cansanção é um galho de uma árvore que provoca coceira e ardência. E elas atacavam os portugueses, né, corpo a corpo. Elas iam mesmo à luta, assim, corpo a corpo com esses caras. E atacavam com galho de cansanção. Enfim, conseguiam, então, que a Bahia fosse independente, porque, assim, todas essas lutas aconteciam simultaneamente. Eu estou falando de maneira separada aqui, mas Maria Quitéria, eu disse, né, que elas lutaram juntas. Então, estava acontecendo no Recôncavo Baiano, na Bahia, no Nordeste, até no sul do Brasil. E daí o que acontece é que dia 2 de julho é decretada, então, a independência da Bahia, por conta da atuação de Maria Filipa, né, por conta da queima de embarcações, expulsão dos portugueses. Então, aí o Brasil fica independente. Ainda não tão independente, porque ainda éramos governados pela monarquia portuguesa, na figura de Dom Pedro, e porque ainda tinha essa questão que outros países não reconheciam a independência do Brasil, né? Só foi reconhecida, como eu disse, em 1825 com um acordo econômico, né? Mas, enfim, aí em 2 de julho se comemora a independência da Bahia até hoje e é reconhecido, então, como um território independente onde os portugueses foram expulsos por essas mulheres, né? Então... E é muito bom porque seu grupo permaneceu organizado posteriormente a essa expulsão dos portugueses, essa independência, continuou atuando em resistência, ela e outras mulheres. E por ela utilizar até essa questão do galho de cansanção para o ataque das tropas, né, e de outros relatos assim de resistência, ela foi considerada feiticeira, porque mulheres que manuseiam esses artigos naturais, né, a natureza, que tem esse contato, eram nesse período muito consideradas feiticeiras em muito tempo na história. Mas, enfim, ela viveu assim, se organizando e organizando outras mulheres até a data de sua morte, em 1873. E hoje retomamos aí Maria Filipa para falar sobre a independência do Brasil. Aqui tem uma imagem muito legal em que aparece aqui
numa posição central, né, a Maria Filipa, o que seria a Maria Filipa, e ela com galho de cansanção aqui, atacando portugueses. Em volta, mulheres também atacando portugueses. São todas imagens construídas posteriormente, né, por relatos orais, porque, como eu disse, você tem essa dificuldade de fonte histórica a respeito dessas mulheres. E para a gente pensar também quantas outras mulheres atuaram junto ao lado dessas que são reconhecidas hoje, né? Quantos nomes a gente não conhece ainda. Então, é muito importante a gente ter esse contato com a tradição oral também, para recuperar essas histórias, né? Para trazer para a nossa história oficial. E dizer que também ela também é composta por mulheres. Agora pulei. Mulheres de Salbara. Essa aqui eu escolhi para trazer nesse curso para vocês alguns recortes, né, de mulheres. Até porque, como eu disse, é muito difícil a gente conhecer a história de cada uma delas, de histórias de mulheres que realmente atuaram na independência do Brasil por falta de fonte. E aqui eu fiz uma trajetória no sentido de mostrar uma mulher que atuou, né, a Leopoldina que atuou no Estado, a Maria Graham enquanto viajante, a Joana enquanto uma religiosa que se pôs à frente das tropas. E nesse momento eu trago as mulheres de Salbara, né, que é uma irmandade. E até hoje elas fazem um cortejo pela cidade na madrugada do dia 2 de julho, chamado Caretas do Mingau. Então, essa irmandade já formada em 1811, elas utilizavam roupas brancas mesmo, e elas, no período da independência, né, nessas guerras de independência, elas lutaram contra os portugueses corpo a corpo mesmo. Existe um mito que engrandeceu muito, assim, aliás, eu conheci a história delas através desse mito, que até as próprias residentes de Salbara reproduzem muitas vezes, que essas mulheres saíam vestidas de branco, assim, tampando a cabeça, com chapéu e tudo mais, para carregar à noite de madrugada, para levar comida e armamento para os homens que lutavam frente a frente com as tropas portuguesas. Então, elas basicamente faziam essa trajetória toda madrugada, né, para manter esse exército de homens lutando contra as tropas portuguesas. E assim elas assustavam os portugueses. Os portugueses saíam correndo porque pensavam que eram almas, espíritos, não sei o quê. É muito interessante porque a partir de uma história do que realmente aconteceu, tomou outro corpo, né? Um mito, criou-se um mito de assustar os portugueses e como uma história popular, mas o que na verdade acontecia é que através hoje tem uma pesquisa histórica muito grande dos próprios moradores de Salbara, que viram que a história não é realmente essa, que existe um outro motivo, que essa irmandade já existia antes mesmo desse processo de independência, em 1811, que elas já se organizavam, e só que no processo de independência, essa irmandade ia lutar frente a frente com as tropas portuguesas, corpo a corpo mesmo, de matar, de expulsar, assim como os homens. Então, elas tiveram esse protagonismo. E coloquei aqui, né, o história narrada e reafirmada até hoje, na madrugada do dia 2 de julho, que é a data da independência da Bahia, depois de um ano, né, do decreto formal da independência. Temos aqui a mobilização da memória coletiva popular a partir do cortejo. Então, toda vez que essas mulheres saem no dia 2 de julho para fazer esse cortejo, elas reafirmam uma memória coletiva da atuação das mulheres no processo de independência. Ou seja, tem uma questão muito forte de ancestralidade também nesse sentido, né? E elas reafirmam a existência dessas mulheres. E elas saem com panelas de mingau na cabeça, que não necessariamente pode conter o mingau ou não, mas é um simbolismo para basicamente representar as comidas que no período eram feitas com farinha, né? E para matar a fome, né? Todas as comidas feitas com farinha de mandioca eram representadas pelo mingau naquela panela que elas carregavam pelo cortejo. Então, hoje, todo dia 2 de julho, elas saem, um grupo de mulheres, né, dessa irmandade, que é uma tradição que vai passando de geração em geração. Hoje, filhas de mulheres que atuaram anteriormente fazem esse processo por Salbara. E elas saem com esse... Eu vou até colocar a foto aqui. Ali temos uma foto. Saem com essas panelas na cabeça pela rua para simbolizar esses alimentos que sustentavam o povo nesse período, porque também, por ser um território muito deslocado da administração central do Brasil nessa época, que era o Rio de Janeiro, eles tinham que se organizar para sobreviver, né?
porque até não tinha nenhum recurso de comunicação entre eles. Então, a farinha de mandioca foi considerada a base da alimentação, e elas simbolizam o mingau, e elas saem gritando "Olha o mingau" durante esse 2 de julho, para relembrar a atuação dessas mulheres de Salbara na luta contra as tropas portuguesas e na luta pela independência do Brasil. Então, a gente pode ver aqui que a independência do Brasil ela foi muito mais do que aquele quadro da independência criado, né, por Pedro Américo, e que teve uma atuação muito intensa de mulheres, que importa muito, e sem elas, a gente não reconheceria essa história, não saberíamos, não tem como dizer como seria esse processo de independência do Brasil, porque elas atuaram. Eu costumo pensar assim, que toda a história que a gente vê, que a gente reconhece dos homens na nossa história, falando aqui agora de história do Brasil, elas só existem porque mulheres estiveram ali em algum momento nos bastidores. E hoje, na nossa vida cotidiana, isso ainda acontece, né? Então, por exemplo, mulheres cuidando essa senhora branca nesse período, que cuidava da casa, de toda a dinâmica familiar, o homem só podia existir no meio público porque a mulher existia no meio privado, no caso dessa mulher branca, né, nesse recorte. E, assim, a independência só foi o que foi, só fomos, assim, caminhando para uma independência, para um país independente, né, porque é muito difícil falar que era um país independente, uma nação independente, mas ainda a gente continuou sendo governado por descendentes de Portugal. Mas caminhamos para isso por conta da atuação dessas mulheres, né? E elas fizeram muito, e eu tenho certeza que ainda a gente tem muito para descobrir a esse respeito. Então, eu convido vocês para que olhem com outros olhos agora para cada um desses cânones que a gente costuma ver na nossa história, nas imagens, principalmente imagens. As imagens, elas são facilmente apreensíveis. Então, elas marcam muito o nosso imaginário. Então, vamos questionar, né? E eu trago aqui, para finalizar, e eu quero abrir agora aqui um espaço para a gente conversar também sobre isso. Eu trouxe uma fala de Carolina Maria de Jesus, que ela escreveu um diário muito maravilhoso, que é o Quarto de Despejo, esse diário aqui, Quarto de Despejo. Diário de uma Favelada. E ela escreve esse diário contando a história dela, né, em uma das periferias de São Paulo, contando a existência dela dentro dessa periferia enquanto uma mulher negra. Isso já no século XX, né? Contando a vivência dela enquanto uma mulher negra, uma mãe com vários filhos sobrevivendo diariamente dentro dessa comunidade periférica. E ela escreve esse livro, e esse livro ele é escrito exatamente com a experiência dela de escrita mesmo. Ela gostava muito de escrever, e a escrita, esse livro foi publicado com a escrita dela, sem correções ortográficas, por exemplo, né? E eu acho isso de extrema importância, porque é uma voz popular de uma mulher e que ganha espaço agora nesse espaço literário aí do Brasil. E ela diz o seguinte nesse diário, né, da sua vivência. Quando eu era menina, o meu sonho era ser homem para defender o Brasil, porque eu lia a história do Brasil e ficava sabendo que existia guerra. Só li os nomes masculinos como defensor da pátria. E eu coloquei assim esse trecho, exatamente como ela escreveu, né? Não mudei a escrita dela, porque é a voz dela que está aqui e é a voz dela que está no livro. Então, eu trago isso para a gente pensar mesmo, que a gente só reconhece esses defensores da pátria, do Brasil, em grandes nomes, pelo viés masculino. E é necessário agora a gente repensar, principalmente aí a gente tem a oportunidade agora dessa comemoração, né, do bicentenário da independência, de repensar também como foi esse processo e quem atua nele. Então é isso, gente. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, por terem ficado aqui até o momento, me escutando, né, tanto tempo assim, que eu falo bastante. E ainda tem muita coisa a dizer, isso é só algo assim, o início de muita história, né, muitos anos. E quem quiser se aprofundar, assim, vai encontrar coisas muito interessantes a respeito da nossa história, importantíssimas. Então, muito obrigada mesmo. Agora, se vocês quiserem falar, vamos conversar, né, sobre tudo isso que foi dito. Eu me coloco à disposição para contato, né, caso vocês queiram alguma referência do que eu utilizei aqui hoje, conversar sobre alguma coisa, algum interesse. Tem o meu Instagram. No meu Instagram eu estou fazendo um trabalho desde o ano passado de
publicar conteúdos históricos acessíveis, então eu construo posts sobre histórias, né, para trazer alguns nomes que são apagados, enfim, mobilizando algumas coisas. Tem meu e-mail também, caso vocês queiram falar comigo. Muito obrigada. Gente, alguém gostaria de falar, perguntar? Fiquem à vontade. O povo tá tímido. Giovana, Hum. tudo bem? Desculpa eu chegar atrasada, eu estou na Califórnia e confundi os horários. Mas o pouquinho que eu vi da sua apresentação, eu fiquei fascinada primeiro pelas fontes que você está usando, né? Essas fontes primárias, essas imagens, a diversidade de fontes, né? As cartas, que são os documentos escritos, né? Os canonizados. Mas eu fiquei muito interessada naquele memoir, naquele diário dessa inglesa que convivia, dessa europeia, né? Esse diário ele já existia desde quando ele foi descoberto, ou seja, essas vozes começam a vir só depois dos anos 90, quando entra a questão de gênero na academia, ou ela já existia, as pessoas os historiadores já tinham acesso a esses documentos antes desse fenômeno de gênero entrar na academia? Então, especificamente esse diários de viagem, no geral, nesse período, eles eram muito populares, né? E a Maria Graham, ela também tinha uma condição social muito, assim... Ela era muito beneficiada pela sua condição social, né? Ela e o marido eram muito conhecidos. Então, eles tinham uma visibilidade dentro de uma classe específica. Uhum. E com a ascendência desse interesse por diários de viagem, né, principalmente aí no século XX, esses nomes são retomados. Isso vem muito de movimentos sociais e de estudos de gênero e de um movimento acadêmico à procura desses nomes também, de mulheres dentro desse processo de independência. Maria Graham, ela era conhecida dentro do contexto, né, que ela vivia dessa classe social específica dentro da Europa, por ser um mercado muito comum na Europa, mas no século XX mesmo, onde essas discussões são colocadas em pauta, em que ela é recuperada. Eu mesmo, na verdade, só conheci a Maria Graham no início do meu mestrado, quando eu fui estudar Debré, né, que também escreveu um diário de viagem, que é um dos mais conhecidos, e recuperado também no início do século XX, e a professora, na minha entrevista de mestrado, olhou assim para mim e disse: para mim é um absurdo você falar de mulheres nesse contexto e não trazer Maria Graham. E eu estava perdida, porque eu falei, gente, eu passei por uma faculdade inteira de história e não conheci Maria Graham. E sempre conheci Debré, eu passei por aulas de história durante a infância toda, faculdade, e não conheci Maria Graham. Então, assim, ela ainda é muito restrita ao meio acadêmico, né? Ela é uma voz muito restrita. Então, assim, ela é sempre reconhecida por ser parte desse universo fechado, uma classe social abastada, mas reconhecida popularmente quando a gente traz esses nomes para essa discussão, e movimento social tem muito disso. Os movimentos sociais articulados com o meio acadêmico recuperam muito dessas vozes femininas nesses contextos. Então, eu acho que, não sei se foi isso que você perguntou, mas eu acho que é isso. Sim, e eu estou de parabéns, porque você não tem essa voz privilegiada da europeia, né? Você traz as vozes dos escravizados, das filhas que devem ter nascido debaixo daquela lei do ventre livre, coisas assim. E a gente, o que você falou é muito certo, a gente mora num mundo que é dos homens, né? As narrativas são praticamente dos homens, mas agora a academia está infestada de mulheres. E a gente e que bom! As histórias, né? Graças a você e a pessoas como você. Obrigada, querida. Imagina, obrigada pela pergunta, pela presença. E, gente, mais alguém? Vocês querem falar alguma coisa? Deixa eu ler o chat aqui que eu não vi. Joana? Oi. Tá me ouvindo? Oi. Tô ouvindo, pode falar. Então, eu só queria fazer um comentário de um ponto, né, que você estava falando, que eu achei que me veio um pensamento assim, muito interessante, achei. Quando você começou a falar da Leopoldina, né, e falou que o Dom Pedro estava em São Paulo com a amante dela, que é a Marquesa de Santos, né, e me veio à mente a questão como, pensando nessa questão da visão da mulher na história, principalmente no que você está trabalhando,
o como na cultura pop mesmo, sempre se ressalta essa imagem do Dom Pedro como personagem ou mulherengo, sempre deixando de lado essa imagem da Leopoldina, aí coloca essa Marquesa de Santos. Na hora me veio esse pensamento, essa imagem, né, que é criada desde tem um lado histórico tudo, mas assim, a gente fala, como a cultura pop nossa mesmo busca criar essa imagem do nosso primeiro imperador, de como ele era o homem, o grande homem, e até um paralelo com a imagem do grande herói da independência, e como isso esconde toda uma outra realidade ali por trás, né? Até muitas vezes o nome da Leopoldina fica até atrás do próprio nome do José Bonifácio, você coloca que ele é sempre ressaltado como o patrono, né? Isso. E como você vê essa questão assim? Eu sei que não está exatamente dentro do seu ponto de estudo, mas esse lance da imagem que é criada também em cima do personagem masculino na história, até fora dos estudos históricos mesmo, dentro do lance da própria cultura mesmo, né? Nossa, que acaba mais ainda sobrepujando a imagem da mulher, né? Deixando ela mais escondida ainda, e às vezes ressaltando só um lado negativo que cria-se sobre a visão da mulher, né? Como, por exemplo, a amante, que é colocada em cima da Marquesa de Santos. Sim, então, a gente tem aí durante a nossa história, né, a história em geral, através desses grandes nomes que são sempre rememorados muito facilmente, a construção também de uma masculinidade, né? É lógico, assim, que a imponência de Dom Pedro naquela tela, por exemplo, de Pedro Américo, está muito ligada também à externalização da sua masculinidade. Então, há essa questão histórica de gênero em que o homem é colocado nesse lugar, mas também tem a questão dessa história que a gente conhece também por ser predominantemente masculina e contada por homens, né? Então, assim, muito do que a gente conhece hoje é pela voz dos homens. Então, há essa imagem construída, eu não duvido que esse romance tenha existido, né? Porque ele também é muito citado. E a Marquesa de Santos também, é lógico que a Marquesa de Santos ela teve várias assim funções, né? E ela atuou também amplamente dentro do lugar em que ela atuava, e que é muito injusto ela ser reconhecida apenas como uma amante de Dom Pedro, né? Eu só fiz esse paralelo aqui para trazer também a posição de Leopoldina, né? Com essa relação de adoecimento que ela teve ao longo da vida pelas atitudes do marido. Mas vamos lembrar que a história que conhecemos é predominantemente masculina e contada por homens, e que eles detêm o discurso, né, a narrativa histórica, e estamos mudando isso, espero que continue ainda mais. E quando se constrói a masculinidade, ela é construída também pelo olhar masculino. Então, existe aí o que pode ser feito nesse sentido, é toda uma discussão a respeito de masculinidade e de gênero pelos próprios homens, ou homens se transformarem também a partir, se envolverem nessas discussões, para que outros vieses sejam ressaltados. Mas eu acho que a imagem de Dom Pedro, ela não é ressaltada, ele não é lembrado pela Marquesa de Santos, ele não é lembrado por ser um mulherengo, ele não é lembrado porque ele traía a esposa, né? E quando ele é lembrado por isso, é só algo, um fato na vida de Dom Pedro, ou ele é até condecorado por isso, né? Porque essas questões de homens têm isso, né? De serem reconhecidos por essas atitudes de uma maneira positiva, né? Falando assim, com contraponto em relação ao que acontece com mulheres. Mas ele foi muito bem lembrado, assim, pelas suas atitudes mesmo, né? Eles eram um casal, no geral, assim, muito apreciado pelos brasileiros, né? Eu mostrei aqui a Carta das Mulheres Baianas. O Dom Pedro, ele era muito, assim, colocado à frente no sentido de pensamento, né? Tanto que eu mostrei aquela imagem do Dom João, feito por Debré, né? E do Dom Pedro. E o Dom Pedro, ele é considerado um revolucionário, basicamente. Então, ele não é lembrado por ele ser um traidor da mulher, né? Geralmente, isso acontece com mulheres. Então, ele é lembrado pelas suas grandes conquistas, né? E a independência é uma delas, tanto que ele está no centro de um quadro. Mas isso é só um aspecto, colocado só como um aspecto da vida dele que eu trouxe por fazer parte da narrativa oficial da história em que ele estava com a Marquesa de Santos no momento dessa viagem para São Paulo, né? Mas com certeza a Marquesa de Santos tem a história dela e atua também de diversas outras maneiras dentro desse contexto. Então, eu acho que existe um estudo também não só a respeito das relações de gênero, não só voltadas para o gênero feminino, né?
mas porque o estudo de relações de gênero envolve masculino, feminino e qualquer outra questão de identidade de gênero que esteja inserida nisso. Então, para que homens também entrem nessa discussão, para que a gente repense talvez essa imagem. Eu não sei se eu respondi direito a sua pergunta, mas eu acho que é isso que eu penso, assim, né? Não, mas assim, o que eu quis fazer foi uma colocação mesmo, assim, o seu trabalho eu achei excelente, me instigou muito, em muitos pontos de pensar realmente essa questão do gênero, e principalmente, quando eu falei assim, até da questão do pop, é no pop mesmo que eu vejo que muitas vezes isso acontece, né? E como é necessário, até para quebrar essa imagem, essa nova visão, se rever o que foi realmente, através de elementos como esse que você vem trazendo para a gente. Vai desde o lado desse estudo da mulher, e também não só da mulher branca, mas a mulher negra, cada aspecto que teve, desde aquela mulher que está dentro do exército, que se insere, né, se colocou, mas fascinante, eu adorei, muito bom, você está de parabéns, adorei a participação aqui hoje. Muito obrigada, Fabrício, eu fico muito feliz, né, com a sua fala, porque eu acho que isso é muito importante, né, a gente se identificar com essas histórias, reconhecer a importância também, e que bom que eu consegui passar um pouquinho, né, disso aqui. E eu acho que, assim, esses estereótipos reais da nossa história, eles são muito reafirmados pelas mídias sociais, por exemplo, né, vamos falar assim de novelas, né, a gente tem muita novela recorrentemente a respeito desse período do próprio Dom Pedro, que reafirma estereótipos em vários sentidos, e que muitas vezes são baseados em coisas assim não reais, né? E colocam, por exemplo, uma mulher branca de elite se relacionando com um homem negro que na época, na realidade, era um escravizado e que não poderia ser uma relação existente. Então, novelas assim que atingem a população em massa, né, no sentido geral, assim que está todo mundo interagindo com esse conteúdo, ela também reforça estereótipos desse contexto que não são reais. Então, a gente tem que olhar também, é por isso que é importante esse trabalho da gente se comunicar de uma maneira a questionar, né, esses documentos, essas histórias, e a questionar nosso próprio posicionamento dentro de tudo isso, para que a gente não entenda essas representações que são jogadas para a gente diariamente como uma verdade absoluta, porque não é, né? Eu tenho muita gente que eu conheço que fala, assim, da história de Dom Pedro que viu na novela como se fosse um fato. E, na verdade, não é exatamente assim que funciona, né? Então, eu até evito ver essas novelas, assim, eu passo, às vezes, vejo elas passando e falo, gente, mas o que está acontecendo? Não tem nada disso, não é nada disso que aconteceu. E elas fazem esse trabalho mesmo com a população em geral, que é reafirmar esse estereótipo. Então, por isso que é importante a gente conversar, né, sobre essas questões, para também popularizar o outro lado da história. Mais alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade. É isso, então. Deixa eu ver aqui. Nos tempos do imperador foi uma tragédia. A novela tem um papel social muito grande diante da grande massa. Exatamente isso. E minha mãe dá dessas de levar essas novelas a sério. É muito comum, realmente. Porque é muito de apreensão muito fácil, né? As pessoas se conectam muito com esse recurso. Então tem que existir um certo cuidado mesmo. É isso? Mais alguém, pessoal? Giovana, foi maravilhoso te escutar. Foi sensacional, adorei. Eu estou aqui hipnotizado por tudo que você falou, estou aqui refletindo, matutando, aprendi muito com você. Espero poder te ouvir outras vezes, viu? E acho que todo mundo aqui presente também. Muito obrigada. Muito obrigada, Vinícius, pelo espaço, né, por me proporcionar essa abertura para eu poder estar aqui falando hoje, né, de um tema que é tão importante para mim. Eu realmente falo assim de um lugar que eu acho de extrema relevância, né, a gente trabalhar essas temáticas. E estar aqui hoje foi maravilhoso poder falar um pouco com vocês sobre isso. E eu espero que tenha causado algum impacto positivo também para a gente se incomodar. Eu acho que a gente precisa se incomodar com algumas coisas. E é isso, foi maravilhoso essa experiência e eu quero mais, assim, acho que a gente pode organizar várias coisas legais, me coloco à disposição de todos vocês, e muito obrigada mesmo, gente, de verdade. Podemos. Pessoal, antes da gente encerrar, agora, para quem já fez outros cursos, outros eventos com a gente,
nós estamos num período de mudanças, né? Mudanças positivas. Nós começamos uma parceria com a Integra. A Integra é uma instituição aqui no Rio de Janeiro, e nós estamos fazendo os nossos cursos em parceria com a Integra. Fizemos um casamento, né? O Instituto Esperança casou com a Integra. Estamos usando a plataforma da Integra, né? Que tem o Meet, né? O Google Meet integrado. Antes a gente usava o Zoom, era outro esquema. Eu acho que a gente, né, subiu um patamar, e agora para esse ano, né, nossos próximos eventos vão ser também cursos de extensão. Então, a gente vai ter a Integra, né, como universidade, a gente vai oferecer os próximos eventos, próximos cursos, como cursos de extensão, né, com reconhecimento lá da universidade. Eu acho isso muito legal, né? Então, né, eu coloquei aqui nossas redes sociais, não deixem de nos seguir, Facebook, Instagram e YouTube. No YouTube a gente bota mais os vídeos, né, que são as aulas anteriores. E o Facebook e o Instagram a gente vai atualizando em relação aos próximos cursos, próximos eventos, né, algumas coisas, alguns conteúdos que eu acho relevantes, né, que a gente vai colocando lá. Tudo bem, gente? Obrigado pela presença de vocês. Giovana, mais uma vez, muito obrigado. E uma ótima noite para vocês. O certificado vai por e-mail, tá bom? Tchau, Parabéns, Giovana. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.